Bem-vindos de volta aqui ao nosso canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari. Conto com você, com a tua inscrição, com o teu compartilhamento dos nossos vídeos para fazer com que a gente promova juntos uma onda de desenvolvimento do Food Service brasileiro. Vamos junto! A discussão hoje aqui, a provocação, como a gente sempre diz, é falar um pouco sobre o que vem pela frente no mundo pós-pandemia em relação a inúmeros pontos de transformações, de mudanças do food service nesse tempo todo. A gente vai pegar aqui hoje um dos temas, que é o tema distanciamento social, o tema particularmente de distanciamento entre mesas ou cadeiras, e a gente vai tentar explicar ou tentar explorar o que vem pela frente em relação a isso. E aí começa. Qual é a tua opinião? Você acha que o tema de distanciamento vai se manter num food service sem pandemia, sem restrições de operação, de atendimento, etc? Qual é a tua opinião? Deixa aqui no canal pra gente. Mas vamos lá. Ao longo desses últimos meses, muitos meses a essa altura, a gente passou a perceber e ler o consumidor dizendo que o distanciamento entre consumidores, na forma de distanciamento de mesa, de cadeira, mesmo distanciamento em filas e tal, ele entendeu como muito importante esse tipo de medida de segurança ou esse tipo de ação imposta, mas ao mesmo tempo praticada pelos estabelecimentos como forma de preservar a integridade, diminuir o risco de contágio e assim por diante. Só para colocar do ponto de vista numérico, variando de uma região para outra do Brasil, entre 66% e 78% dos consumidores disseram que o distanciamento social, né? Aqui eu estou me aproximando um pouco, mas eu estou em época de pandemia, então distante outra vez, 68% a 78% dos consumidores disseram é muito importante o distanciamento entre mesas e entre cadeiras para me dar um pouco mais de tranquilidade e segurança. É um número bastante forte. Em todas as regiões do Brasil, distanciamento está entre as 3 medidas mais valorizadas ou mais entendidas como importante, relevante, eficiente, etc. pelo consumidor. Isso, obviamente, coloca em nível de atenção, entender o futuro para saber o que isso pode promover nos nossos negócios. E aí, nas nossas recentes pesquisas que a gente tem feito regionalmente pelo Brasil, pesquisas que a gente intitula O Consumidor do Food Service a Caminho do Novo Normal, o que a gente percebeu de uma forma muito parecida em todas as regiões é que ainda 40% dos consumidores afirmam o quê? Daqui a um ano, pandemia sob controle, sem restrições e protocolos como os que a gente vive hoje, 40% dos consumidores dizem que ainda vão considerar muito importante na sua decisão de onde consumir, de onde frequentar presencialmente, a questão do distanciamento. E aí a gente deriva essa análise para 2 conclusões fundamentais. Primeira parte da conclusão: vai existir uma preocupação residual da pandemia. Mesmo que a gente tenha esta pandemia sob controle, o receio se ela pode eventualmente retornar de alguma outra forma no futuro. Ou outras eventuais pandemias, ou outros contágios possíveis pelo toque, pela proximidade, pela saliva, ou seja lá o que for, isso vai ficar marcado na cabeça do nosso consumidor por muito tempo. Então ele não vai sair de uma situação de muita preocupação e desconfiança e insegurança de hoje para 0 preocupação, insegurança e desconfiança no futuro. Esse é o primeiro ponto. Fica uma preocupação residual. O segundo ponto, e esse é o que mais me chama a atenção e o que mais me provoca a te provocar, é que o consumidor está manifestando uma outra reação depois de tanto tempo de distanciamento. Ele está dizendo para a gente o seguinte: sabe que eu gostei desse negócio de distanciamento? Sabe que o distanciamento social está me dando mais privacidade?
Ele está melhorando a qualidade do convívio que eu tenho com as pessoas que eu vou até o restaurante, ou até a lanchonete, ou seja lá o estabelecimento que for, a padaria e tal. E isso é uma coisa ainda mais importante do que aquela tal preocupação residual, porque ele está dizendo o seguinte: a experiência de consumir num estabelecimento em que eu tenha essa distância um pouco maior me agrada, me agradou. Eu quero continuar consumindo em locais que me proporcionem esse convívio melhor, essa privacidade maior e assim por diante. E por que isso para mim é particularmente importante discutindo com vocês? Porque no fundo, a gente sabe, e muitos dos estabelecimentos que hoje operam com uma ocupação menor, que operam com esse distanciamento maior forçado, a intenção é voltar a padrões anteriores, porque isso significa um uso mais eficiente do espaço, uma capacidade de atender mais pessoas, um desempenho por metro quadrado e um desempenho por funcionário do estabelecimento melhores e assim por diante. Só que se o consumidor está dando uma mensagem um pouco diferente disso como a intenção dele, é muito provável que a gente vai ter que se preparar para o retorno, para o pós-pandemia, numa situação intermediária entre o que era um certo aglomerado de mesas e o grande distanciamento forçado durante a pandemia. Isso vai afetar os indicadores de desempenho, o grau de eficiência do que a gente tem como espaço para o atendimento ao público e provavelmente nos forçar a olhar outras alternativas de como fazer o nosso estabelecimento ser eficiente e ter um alto desempenho. Então, essa questão do distanciamento social, ela não vai ficar restrita ao período da pandemia e a gente vai ter que se preparar para ela. A gente trabalha junto sobre isso em qualquer oportunidade. Sucesso para vocês!